Descubra a trajetória muito original de 10 famílias únicas que desafiam as nossas certezas sobre a genética, a liberdade individual e a condição humana. Uma viagem fascinante às fronteiras da diferença, revelando a força da nossa humanidade tão profundamente partilhada. Número 10. A família Seven Raj. Num mundo moderno dominado pela desordem visual permanente, a família Seven Raj, estabelecida em Bangalore, na Índia, propõe uma ruptura estética absolutamente singular que suscita o espanto geral. Há mais de 35 anos que os seus 14 membros se vestem exclusivamente de vermelho e branco. Esta escolha radical, originalmente inspirada por um sonho místico do patriarca da casa, ultrapassa largamente o âmbito de uma simples excentricidade passageira. Trata-se de um verdadeiro manifesto filosófico sobre a unidade coletiva e a identidade do seu clã. Ao alinharem meticulosamente a sua decoração interior, os seus veículos, os seus móveis e as suas roupas diárias, com este rigoroso código bicolor, erguem uma barreira poderosa contra a dispersão do mundo exterior. Para eles, o vermelho encarna a força vital e a paixão, enquanto o branco simboliza a sua busca permanente de paz, pureza e harmonia. Perante os risos escarninhos dos transeuntes e a incompreensão geral, a família Seven Raj opõe uma certeza serena. A coesão de um grupo fortalece-se sempre através de símbolos visuais fortes, diários e profundamente partilhados. Esta recusa corajosa da banalidade cotidiana e da uniformidade social mostra que o ritual estético, quando vivido com sinceridade e perseverança por todos, pode tornar-se o verdadeiro cimento espiritual de uma comunidade humana unida por um amor familiar profundo, sincero e inabalável. Número 9. A família Aceves. No estado de Zacatecas, no México, a célebre família Aceves, da qual vários membros partilham uma particularidade genética extremamente rara, chamada hipertricose congênita, oferece um testemunho marcante de coragem e dignidade perante os olhares externos. Esta mutação da aparência física dite o seu destino ou limite os seus sonhos de futuro. O seu percurso excepcional recorda-nos com uma força incrível que a dignidade humana nunca reside na conformidade anatômica, mas sim na força de espírito, na solidariedade indestrutível e no amor incondicional que unem duradouramente os membros de um mesmo lar face às provações diárias. Número 8. A família Silva. A célebre família brasileira Silva, cujos 14 membros possuem a particularidade de ter 6 dedos funcionais em cada mão e em cada pé, desafia com força a nossa concepção, por vezes estreita, da normalidade anatômica. Numa sociedade moderna demasiado rápida a querer corrigir ou patologizar qualquer variação física, os Silva recusaram firmemente considerar a sua polidactilia como uma anomalia médica a esconder. Pelo contrário, acolheram-na como um dom precioso, uma verdadeira assinatura biológica e um orgulho familiar único. Um deles, que se tornou um guarda-redes muito bem-sucedido no futebol local, utiliza inclusive os seus dedos adicionais como uma vantagem desportiva inegável em campo. Outros membros exploram esta característica anatômica para tocar piano ou guitarra de forma única, acedendo a acordes impossíveis para outros. Esta aceitação radical constitui um argumento filosófico fundamental. A normalidade corporal é frequentemente uma mera construção social redutora. Ao recusarem conformar-se com os padrões da média humana tradicional, os Silva ensinam-nos a celebrar a rica diversidade genética da natureza. O seu imenso orgulho coletivo demonstra com clareza que a identidade humana é plural e que aquilo que a sociedade qualifica como diferença pode, na realidade, tornar-se uma força de vida absoluta e feliz. Número 7. A família Manurung. A família Indonésia.
Manurung enfrenta uma realidade rara e complexa, uma alteração acentuada dos seus traços faciais devido à síndrome de Barber-Say. Na nossa civilização moderna, obcecada pelos filtros digitais, pela perfeição estética superficial e pela juventude eterna, viver com um rosto tão diferente requer uma força psicológica superior. No entanto, longe de se isolarem na vergonha ou no medo da rejeição, os membros da família Manurung escolheram rejeitar firmemente a exclusão social. Ao exporem-se orgulhosamente nas redes sociais, nomeadamente através de vídeos repletos de humor, danças e uma alegria de viver contagiante, conquistaram o coração de milhões de seguidores em todo o mundo. Esta abordagem corajosa opõe uma resistência magnífica à tirania da aparência física padronizada. O seu percurso sustenta a ideia essencial de que a dignidade humana não depende da imutabilidade dos nossos traços físicos, mas sim da grandeza da nossa alma, da nossa benevolência e da nossa autenticidade. Ao manterem-se inabalavelmente unidos face aos comentários maliciosos, recordam a toda a humanidade que o mais belo dos espelhos continua a ser o olhar de amor incondicional dos seus entes queridos, um verdadeiro pilar do seu desenvolvimento diário face às dificuldades da vida. Número 6. A família Gray. A história da família Gray, entrincheirada num rancho texano isolado no final dos anos 90, coloca uma questão política urgente e complexa. Até onde pode ir um núcleo familiar para preservar a sua independência absoluta face ao Estado? Ao escolherem deliberadamente viver totalmente fora da rede, recusando a eletricidade pública, os impostos e qualquer submissão às leis federais, os Gray quiseram encarnar a utopia extrema da soberania individual. Contudo, o seu confronto armado com as forças da ordem em 1999 marcou o início de um cerco de 15 anos, um dos mais longos da história americana. Esta situação fora do comum mostra que a busca por uma autossuficiência total pode descambar numa paranoia coletiva destrutiva. Se a sua determinação perante um sistema que consideravam opressor suscita espanto, o seu isolamento forçado e prolongado alerta-nos para o custo psicológico e social da exclusão voluntária. Os Gray ilustram de forma marcante até que ponto a vontade de proteção familiar, quando leva a rejeitar em bloco a comunidade humana, pode acabar por privar os indivíduos dos próprios alicerces, do vínculo social necessário para o seu desenvolvimento, confinando-os numa solidão espiritual e social profundamente dolorosa a longo prazo. Número 5. A família Vassiliev. O incrível destino de Valentina Vassilieva, uma humilde camponesa russa do século XVIII, que entrou no livro dos recordes por ter dado à luz 69 filhos, ultrapassa a compreensão biológica. De facto, ao longo de 27 partos difíceis, trouxe ao mundo 16 pares de gêmeos, 7 gêmeos triplos e 4 gêmeos quádruplos, uma proeza fisiológica que ainda hoje impressiona os cientistas contemporâneos especializados em medicina reprodutiva. Num contexto histórico marcado por uma pobreza extrema, um clima rigoroso e uma mortalidade infantil generalizada no campo russo da época, o facto de a grande maioria dos seus filhos ter sobrevivido é quase um milagre. Para além do simples recorde numérico, esta epopeia é uma homenagem extraordinária à resistência física do corpo feminino. Valentina travou, ao lado do seu marido Feodor, uma luta diária incansável para alimentar, vestir e proteger a sua gigantesca descendência no coração da província rural de Chuia. Este exemplo histórico mostra como a família numerosa constituía antigamente uma força de trabalho indispensável, ao mesmo tempo que representava um desafio a cada instante. A sua dedicação absoluta, sem qualquer auxílio da medicina moderna, permanece como um testemunho eterno da força do instinto maternal
paternal. Número 4. A família Chana. Sob o imenso telhado de uma vasta residência de 4 andares, situada no estado de Mizoram, na Índia, a família Chana reúne mais de 180 pessoas sob o legado do seu falecido patriarca, Ziona Chana. Este falanstério moderno fora do comum, onde dezenas de esposas, filhos, noras e netos coabitam em harmonia, propõe uma alternativa radical ao núcleo familiar ocidental tradicional. Para fazer funcionar esta propriedade no dia a dia, é necessária uma disciplina de inspiração quase militar. A preparação de uma única refeição exige descascar dezenas de quilos de batatas e cozinhar quantidades fenomenais de arroz em panelas gigantes. Face à solidão crescente das nossas sociedades individualistas, os Chana contrapõem um modelo de cooperação integral e de entreajuda intergeracional constante. Cada tarefa doméstica ou agrícola torna-se um ato de solidariedade partilhado para o bem de toda a comunidade. Esta organização rigorosa demonstra que a vida comunitária em grande escala é possível quando o egoísmo dá lugar ao grupo. Os Chana ensinam-nos que a segurança afetiva reside na certeza absoluta de ser apoiado incondicionalmente pelos seus em cada etapa difícil da existência. Número 3. A família Foguete. Nas colinas isoladas dos Apalaches, no Kentucky, a incrível história da família Foguete, apelidada de As Pessoas Azuis de Troublesome Creek, ilustra com força como uma variação genética rara pode moldar o destino de uma linhagem ao longo de várias gerações. Na sequência da união, no século XIX, de Martin Fogarty e Elizabeth Smith, 2 portadores saudáveis de um gene recessivo, vários dos seus descendentes nasceram com uma pele de coloração azulada absolutamente impressionante. Esta particularidade física, causada por uma condição sanguínea chamada meta-hemoglobinemia, suscitou durante muito tempo o espanto geral e alimentou numerosas lendas locais. Perante a incompreensão e a estigmatização social que afetavam a sua diferença cromática, os membros desta família escolheram inicialmente retirar-se para o isolamento protetor das suas montanhas, encontrando aí um refúgio de paz e de solidariedade inabalável. Foi apenas nos anos 60, graças à investigação de um hematologista atento, que um tratamento simples permitiu atenuar a sua coloração, facilitando assim a sua integração social progressiva. O percurso dos Fogarty oferece-nos uma reflexão essencial sobre a tolerância e a aceitação da diferença biológica. A sua história demonstra com clareza que o amor familiar e a solidariedade de um clã continuam a ser os verdadeiros fundamentos para superar o olhar dos outros e preservar a própria dignidade humana. Número 2. A família Lykov. Isolar-se voluntariamente no mais profundo da taiga siberiana durante mais de 40 anos para preservar a sua fé ortodoxa tradicional face às perseguições soviéticas, tal foi a escolha radical da família Lykov. Fugindo da civilização em 1936, viveram totalmente isolados do mundo, ignorando inclusive a existência da Segunda Guerra Mundial, até a sua descoberta acidental por geólogos em 1978. Sem ferramentas modernas e confrontados com invernos siberianos de gelar o sangue, levaram uma existência de extremo rigor no cotidiano. O sacrifício da mãe, a Akulina, que escolheu morrer de fome durante uma crise de fome para deixar o pouco alimento que havia aos seus filhos, ilustra o amor materno absoluto. Esta epopeia trágica demonstra que o espírito humano pode superar privações inimagináveis quando é sustentado por uma fé inabalável e uma união familiar total. Hoje, a última sobrevivente da linhagem, Agafia Lykova, continua a viver sozinha nesta natureza selvagem e hostil, honrando fielmente a memória dos seus
e recordando ao mundo moderno, obcecado pelo consumo, a força bruta da espiritualidade e da privação. Número 1. Shamekia Morris. Shamekia Morris, uma estilista que vive na Flórida, ilustra com precisão a complexidade dos debates sobre a parentalidade moderna na era digital e das redes sociais. Quando começou a publicar fotografias do seu bebê, Trailing Armani, exibindo tatuagens temporárias muito realistas por todo o corpo, a opinião pública rapidamente se inflamou numa onda de críticas. Numerosos internautas condenaram veementemente esta encenação estética, equiparando-a, por vezes de forma extremamente virulente, a uma forma de maus tratos infantis ou de exploração visual. No entanto, esta abordagem puramente artística e temporária, totalmente inofensiva no plano da integridade física da criança, mostra um diálogo visual criativo e único entre uma mãe e o seu filho. Este episódio levanta um argumento essencial: a liberdade de introduzir os filhos no seu próprio universo criativo, sem necessariamente sofrer violentos julgamentos moralistas por parte da opinião pública. As tatuagens não eram reais, mas a indignação coletiva revelou-se bem real. Isto demonstra até que ponto a nossa sociedade contemporânea pode julgar precipitadamente com base em aparências superficiais, sem procurar analisar o contexto ou as intenções benévolas. Shamekia utilizou o corpo do seu filho como uma tela efêmera, desafiando os códigos tradicionais para afirmar que a expressão artística se pode associar à educação das crianças de forma criativa e livre, abrindo assim um espaço necessário de discussão sobre os limites e a legitimidade da estética parental. Número 11. Momento de casos imprevistos. Eis a família mais estranha da nossa época, mas a sua aparência não constitui uma ameaça. Pelo contrário, defendo que o seu silêncio e o seu afastamento são uma resistência legítima. Em primeiro lugar, o seu pescoço comprido permite-lhes olhar para o nosso mundo sem nele participarem diretamente. Em segundo lugar, a ausência de boca demonstra uma recusa em falar. Finalmente, a presença deste peluche prova a sua inocência intacta. Condenar esta família estranha seria, portanto, uma injustiça. Devemos, sim, respeitar a sua escolha de vida. Com efeito, esta diferença impulsiona-nos a refletir sobre a nossa própria necessidade constante de ruído e de fúteis conversas diárias. Estes 10 destinos excepcionais provam que a verdadeira riqueza de cada família reside na sua unidade. Diante das diferenças físicas ou culturais, este sentimento de ternura e de solidariedade constrói, a cada dia, as nossas mais belas vitórias coletivas para o futuro.